Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente para vocês dos vídeos que eu tenho feito. Eu vim mostrar um pouco das minhas bíblias que eu tenho aqui para fazer anotação. Não são todas as bíblias que eu tenho de anotação que estão aqui. Tem duas que eu não coloquei na lista porque eu não vi necessidade. Mas eu queria mostrar um pouquinho delas. E se caso você pense em comprar alguma delas, você vai poder tirar as suas dúvidas. Mas aí eu vou também explicar o porquê que eu, vamos dizer, adquiri outras bíblias que têm espaço para fazer anotação, sendo que eu já tinha algumas, né? E o porquê que eu fiz isso. Aí tem os meus motivos pessoais e com isso vocês acabam conhecendo um pouco das bíblias, se vocês precisarem, tiverem com a intenção de comprar algumas delas, aí eu posso já ajudar vocês em um pouquinho. Enfim, as duas primeiras bíblias de estudo que eu adquiri, eu não vou mostrar aqui para vocês porque eu nem utilizo mais elas, elas estão sem utilizar mesmo. Eu vou colocar aí no vídeo a foto delas. As duas bíblias que eu vou mostrar aí para vocês na foto, elas têm a página muito fina e não recomendo você comprar elas com a intenção de fazer anotação. Por quê? Porque você consegue ver do outro lado. Não estou dizendo nem do que você anota. Você consegue ver o texto, o próprio texto da Bíblia, do outro lado da página. Então não é legal, porque se você consegue ver o texto do outro lado, imagine que você escreve, né? Aí mesmo que você colocar post-it, essas coisas assim, o próprio texto é transferido do outro lado, faz muita sombra. Aí meio que fica um pouco inviável, entendeu? Assim, a questão da Bíblia mesmo. E por isso que elas não entram na lista aqui. Eu só estou citando para vocês terem uma ideia do material. Vamos lá. Depois delas, a próxima Bíblia que eu adquiri para fazer anotação foi essa daqui, que é a Sua Bíblia, a Bíblia Sagrada com Leitura Perfeita da Thomas Nelson Brasil. Inclusive eu utilizei muito ela, antes eu tinha vídeos no canal fazendo estudos com ela e eu compartilhava os estudos com vocês. Mas eu já deletei esses vídeos, se vocês procurarem vocês não vão encontrar. Aqui na lateral dela é laranja, ó, atrás dela. Ela é uma Bíblia bonita, tá vendo? O nome dela é Sua Bíblia, ela usa o texto da NVI na versão de 2011. Ela é um pouco mole, aí tipo assim, é boa de fazer assim, ó. Só que se você quiser anotar alguma coisa, quiser, tipo assim, sabe, ela fica muito aberta, ó. Ela é muito molenga, tá vendo? Aí ela não tem nenhuma firmeza. Se você tiver que anotar, você estiver na igreja, fica um pouco inviável que você começa anotando, ela começa, ainda mais do lado de cá, ó, tá vendo? Do lado de cá você começa anotando. Aí nisso daí é um ponto negativo que eu vejo dela. Ela por dentro ela é muito bonita, ela tem uma parte laranja aqui, ó. Tá vendo? Ela é bonita. Ela tem o sumário normal, mas não tem o sumário em ordem alfabética. Ela não veio com o sumário em ordem alfabética. Ela seria a segunda versão. Tem a primeira versão dessa Bíblia aqui, ela seria a segunda versão. Nesse tamanho aqui, tá, gente? Nesse molde. É que eu mostrei uma para vocês na foto que era, vamos dizer, a terceira versão, só que ela é num formato, num tamanho diferente. Então não se compara a essa daqui não, tá bom, gente? A folha dessa daqui é muito boa, a página dela para você anotar, para você escrever é muito boa. Ela vem aqui a introdução, né, do texto que ela usa. Isso daqui foi eu que fiz. Ela aguenta você escrever nela, você fazer marcação. Ela tem uma página muito boa. E isso daqui foi eu que fiz também. Nem tá dando pra ver. É um desenho de uma Bíblia. Ela já tem essa qualidade na letra. Por exemplo, se você lê o texto, do outro lado não transfere para o outro lado. A própria leitura do texto em si. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, o texto, você não vê sombra do texto do outro lado. Então tem essa vantagem. Você pode ver até sombra do que você escreveu, mas do texto não. E eu escrevi de lápis, então não transferiu. Mas quando eu escrevi de caneta, transferiu sim. Deixa eu ver alguma página aqui que eu escrevi de caneta para mostrar para vocês.
Ó, eu tenho uma página aqui que eu escrevi de caneta. Ó, tá vendo? Eu escrevi com caneta preta. Aquelas canetas que são próprias para esse tipo de Bíblia. Aí do outro lado ficou tudo marcado. Ficou uma sombra e não ficou tão legal. Ó. Parece que não mostra tanto, mas pessoalmente incomoda mais. Aí, tipo, se você quiser escrever atrás, aí te incomoda. Aí você tem que ficar usando post-it. Dá pra usar post-it e tal, só que tem essa questão, entendeu? Aí você tem que comprar a Bíblia sabendo a realidade dela. E se caso você quiser fazer desenho, o desenho geralmente você não faz o post-it e coloca, né? Você faz direto na página da Bíblia. Aí você tem que usar uns materiais muito específicos. Ó, fica, tipo assim, esse daqui foi de lápis, só que fez sombra do outro lado, tá vendo como é que tá sombra? E aí se você quiser, por exemplo, né, como eu falei, desenhar, não vai ser tão interessante, porque transfere, fica a sombra do outro lado, sabe? Fica a sombra. Ela aguenta bem marca-texto, mas tem essa questão da sombra, o que você escreve e tal. Parece que ela suporta bem o tipo da letra que foi usada na impressão, ó. O tipo de material aqui, só que a gente não tem acesso a esses materiais, né? Que tipo, você tá lendo o texto aqui, ó, do outro lado não transfere nada, mas o que você escreve de caneta ou de lápis, se não for um lápis muito clarinho, lápis de escrever que eu falo, transfere a cor pro outro lado. E ela é toda assim, deixa eu até mostrar uma questão dela, o texto, como é que ela é distribuída. Ó, deixa eu mostrar aqui novamente no livro de Gênesis. Ó, olha aqui no livro de Gênesis. Tá vendo? Aqui só tem o capítulo 1. O capítulo 2 começa do lado de cá. Tá vendo? Só que o tamanho da letra dela é pequeno, mas é um pequeno que dá pra ler. Mas só que ela tem os espaçamentos entre os textos, tá vendo? Entre os parágrafos. Toda vez que tem um parágrafo novo, tem um espaçamento. Então, ela ganha um molde diferente. Ela é leitura perfeita, mas ela é de um molde diferenciado. Aí vocês vão ver a diferença quando eu mostrar a outra que eu adquiri dela. E tem outra diferença também. Por exemplo, deixa eu ver aqui nos Salmos, que aí fica mais fácil de mostrar. No livro dos Salmos, olha, deixa eu pegar aqui, Salmo 35, por exemplo. Tá vendo o formato do escrito do Salmo, como é que tem um formatinho diferenciado? Tá vendo? Isso daqui veio nessas versões do ano de 2011. Do ano de 2000 não vem desse jeito. Tá? Aí eu tô mostrando para vocês perceberem essas certas diferenças. Mas ó, o espaço que tem aqui não é muito grande não, tá, gente? Parece que é, mas não é muito grande. É o tamanho de um post-it pequeno. Então, se você quiser escrever bastante coisa, você não vai conseguir escrever muito, não. Ó, eu tô falando pra quem quer escrever muito, tá, gente? Ó, tá vendo? Não é muito grande, não. Parece que é, mas não é muito grande o espaço, não. Vamos lá. Aí, eu fiz aquisição dessa Bíblia, estava utilizando muito ela. E na mesma época, eu fiz aquisição dessa Bíblia aqui. Ela já é encadernada. Ela também é para fazer anotação. E ela se chama Bíblia da Fé Ilustrada. Ela já é a Bíblia da Fé Ilustrada. Ela é da Mundo Cristão, tá aqui atrás, Mundo Cristão, não sei se vai dar pra ver. Ela é gigante, tá vendo? Ela é super grande. Ela é a maior Bíblia que eu tenho na questão de Bíblia de anotação. E essa grade aqui, ó, ela é muito grande. Então, ela se torna inviável para você levar para a igreja, a não ser que você for dar algum estudo ou você for professora da escolinha e você vai, aí você já leva todos os seus materiais e, sabe, ela é muito grande, ela é muito assim, não dá pra você, tipo assim, levar pra igreja e depois você querer da igreja sair pra algum lugar, sabe, sair com seus amigos e tal, ela vai ficar vamos dizer, um trambolho assim, ela é muito grande. Nem na mochila da escola cabe, ela é muito grande mesmo. Aí abre aqui, ó, atrás dela é bem bonita essa contracapa aqui. E uma desvantagem que eu já logo de cara vou falar pra vocês. A página dela é muito transparente. Eu me decepcionei super quando vi isso. Eu fiquei assim, gente, como assim? E ela foi feita pra desenhar, pra escrever.
principalmente para desenhar, e as meninas fazem aqueles desenhos com aqueles materiais que tem pigmentação, tem cor, e é transparente, sabe? Não tem lógica isso. O ponto positivo dela é que ela tem muito espaço para você fazer anotação. Tipo assim, se você quiser fazer anotação, olha só o espação que ela tem. Ela tem muito espaço para fazer anotação. E ela tem o texto corrido, assim, coluna única. O texto ocupa um espaço super grande. Ela usa a versão NVT, eu esqueci de falar, a versão NVT. Ó, e a letra não é tão pequena, não. A letra tem um tamanho bom, só que ela ocupa um espação, tá vendo? Mas o texto, o espaço do texto é enorme. Isso daí tem ponto positivo. Mas é muito fino, entendeu? Aí você escreve de um lado, fica a sombra do outro. Ó, eu escrevi muita coisa aqui. Aí você vira do outro lado, tem sombra, porque agora assim na câmera não dá pra ver tanto, mas tem muita sombra. Aí tipo assim, por isso que eu não percebi isso. Quando eu vi os vídeos das meninas mostrando, eu acho que elas estavam ganhando algum tipo de patrocínio, alguma coisa. Aí elas falavam assim, nossa, a página é ótima, não transfere nenhuma cor, tal, é ideal pra você fazer desenho, pra você escrever. Aí eu fui cair na conversa. E, gente, transfere muito. Até o marca-texto transfere. Transfere que eu falo a cor e até se você deixar, fica umas manchinhas, sabe? O marca-texto que eu uso nessa daqui transfere naquela ali. E não é tão legal. E aí eu pensei assim, ó, olha só aqui, escrito, que começa transferindo para o outro lado, ó, tá vendo? Que aqui eu escrevi porque tinha espaço. Ó, tinha espaço na página. Ó, tá vendo? O outro lado já transferindo pra cá de novo. E eu tentei usar. Aí eu pensei assim, vou dar mais uma chance pra essa Bíblia e tal. Porque eu gosto de ter esse espaço todo pra eu escrever quando eu preciso, né? Porque às vezes você quer fazer um estudo maior. Aí eu pensei assim, pô, eu tenho aquela Bíblia lá, quase não uso ela. Aí eu peguei e resolvi dar uma chance pra ela. E comecei a colar papel, tipo como se fosse post-it, eu também boto post-it. Só que aí ela fica muito grossa, ó, desse jeito dá pra usar. Se você botar papel colado, colado com durex, é claro, né? Se você colar com cola normal que você estraga a sua Bíblia. Ou você botar post-it, só que a página fica pesada, aí tipo você vai manusear, toda vez que você for manusear, ela fica dobrando, ela fica tipo te atrapalhando, porque essa página, como eu falei, ela é muito fina. Então, ela não tem essa fluidez que teria que ter na página. Fica travando, fica atrapalhando. Ó, aqui eu fiz um desenho, eu me arrisquei. Tá vendo? O desenho tá desse lado. Agora, olha o outro lado. Dá pra ver o desenho do outro lado, ó. Tá vendo? Aí, se eu for escrever alguma coisa aqui, eu vou tampar o desenho. Eu vou, tipo, prejudicar o desenho. E olha que eu não usei quase nada aqui, tipo assim, imagine aqueles materiais que as meninas usam que transfere bastante pro outro lado. Aí eu meio que não me adaptei a ela, eu vi assim, poxa, eu achei que eu ia gostar de usar ela e não foi legal pra mim, entendeu? Ó, aqui eu escrevi, ó, do outro lado, tá vendo como é que tem sombra do lado de cá? Como é que eu vou escrever mais alguma coisa? Ó, como é que eu vou escrever do lado de cá? Ó, tá escrito do lado de cá, olha só como é que tá transferido sombra para esse lado. E, inclusive, eu escrevi em cima do texto, do outro lado, né? Eu escrevi porque do outro lado não tem texto. Aí eu escrevi, eu cometi esse erro, eu não percebi que ia prejudicar minha Bíblia. Ó, tipo aqui, eu escrevi, ó. Eu escrevi e depois ficou em cima do texto do outro lado. Eu não tinha reparado que ia fazer essas coisas. E essa página ela é tão fininha que com o tempo a tinta da caneta começa expandindo. E eu usava canetas próprias para escrever nela. Ó, essa daqui eu enchi a página todinha também. Tá vendo? Olhando assim fica até bonito, né? Só que aí do outro lado, vamos ver do outro lado. Ó, do outro lado aqui, ó, tá vendo? Aí prejudica a página, mas olhando assim, né? Assim, nossa, como tem espaço para escrever, né? E isso daí realmente tem muito espaço, mas com essa página super fina. Aí eu acho assim, poxa, por que eles não fizeram uma página de melhor qualidade? Aí a Bíblia ficou super grande,
super pesada, ela é muito pesada essa Bíblia, mas com essa página super fina. Aí tipo assim, parece que não tem opacidade nenhuma na página. Parece que eles não se preocuparam com isso, sabe? De colocar opacidade na página para ela ter mais qualidade na hora de você escrever, de você colocar as suas anotações, fazer o seu estudo. Ó, aqui eu coloquei um papel colado e fiz um desenho. Aí aqui, ó, do outro lado do desenho, aqui, ó, do outro lado, aqui, ó. Tá vendo? A folha chegou a ficar tipo papel manteiga, parecendo que é papel manteiga. Tipo assim, ficou mais transparente depois que eu fiz o desenho. Eu até fiquei assim, nossa, que coisa, não? Né? Aí eu tô compartilhando essas informações com vocês, porque foi uma coisa que eu fiz na minha Bíblia e eu meio que percebi assim. E essa Bíblia não é tão boa nessa questão. Ó, aqui eu fiz a anotação, tá vendo? Anotação. Enchi a página. Aí com o tempo, do outro lado, a tinta começou transferindo. Ó, transferiu bastante. Aí eu consegui cobrir isso daqui com o papel e depois eu escrevi em cima. Ó, eu cobri aqui também. Mas aqui, onde não dá pra cobrir, onde é texto, olha só como é que transferiu. Tá vendo? Daqui a um tempo, essa parte aqui, ó, eu não vou conseguir ler direito, porque vai ficar bem manchado. Aí, eu gosto do texto da NVT. Aí, o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia normal, com texto NVT. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Essa já é normal mesmo, não tem espaço pra anotação. Aí eu comprei uma Bíblia NVT, inclusive eu já mostrei ela aí pra vocês. Ó, essa daqui já é normal, ela tem o texto. Ó, nem é tão grande assim a letra, mas é o tamanho bom. Aí eu comprei essa daqui pra eu ler quando eu preciso, quando eu quero tirar alguma dúvida. Aí eu leio nela, eu olho nela, ela é pequenininha. Dá até pra eu carregar ela pros lugares, levar pra viajar e tudo mais. Ela tem um tamanho bom e ela é gostosinha de pegar. Só que ela não tem espaço pra fazer anotação, ela não tem. Nem tem espaço pra colocar post-it do lado. Tem gente que faz isso, mas olha como é que é pequenininho o espaço, não tem, né? Aí eu não coloco nada não. Eu só leio ela mesmo, eu só faço consulta por causa da tradução, da versão. Mas é isso. Aí a última vez que eu fiz um estudo nela foi nessa página aqui, ó. Opa! Foi nessa página aqui, que isso daqui eu botei com giz de cera, eu marquei com giz de cera. E eu escrevi com a lapiseira mais fina que eu tenho. Ó, aí eu escrevi, tá vendo? Ficou grande o estudo. Mas eu escrevi, aí dá pra ver do lado de cá, mas não dá pra ver direito, mas pessoalmente dá pra ler. Mas ó, marquei, vamos ver como é que ficou do outro lado. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Olha, dá pra ver, tá vendo? Tá vendo como é que dá pra ver? Ó, aqui nem tanto, porque tem texto do lado de cá, mas se essa página não tivesse texto, ia dar pra ver o colorido. Mas olha só como é que dá pra ver aqui, ó. E essa lapiseira que eu usei é a lapiseira 0.5. A lapiseira mais fina que eu tenho, 0.5. Ó, então, tipo assim, né? É uma página muito fina mesmo, não é uma página... Então, o valor que eu paguei nela, eu fiquei tipo assim, poxa, né? Super me decepcionou. Eu não sei se todas que tem essa pegada de caderno, se são com esse tipo de página. Mas, e ela é tão grande, tão pesadona, tão, sabe? Chega meio que ser fora de mão, você carrega ela para os lugares e tudo mais. Ela é bonita, mas tem esse espaço grandão, mas não serve de muita coisa, porque esse espaço você não pode usar ele quase. Porque dependendo do que você fizer nela, vai transferir tudo para o outro lado, ou você escolhe qual página que você vai usar. Você vai usar a página do lado de cá ou do lado de cá, e a página você usou essa. Então você perde as costas dela todinha, você perde. Você não fica sem poder usar. Aí eu não recomendo vocês comprar uma Bíblia dessa aqui, tá, gente? Só se for de outro modelo e tal, aí vocês veem aí, porque eu não tenho as outras de caderno assim, eu não posso dizer das outras, mas dessa daqui não foi feliz. Aí eu nem uso mais ela, às vezes eu quero consultar por causa da tradução, por causa da versão. Mas aí como eu já tenho essa daqui, aí eu olho nela, ela fica já sempre aqui pertinho de mim, aí eu pego, olho ela, que aí fica mais fácil pra mim. Aí, continuando falando, eu voltei a usar mais essa daqui, né? Foquei nela. E
Eu adquiri essa daqui também. Essa daqui, ela já é uma Bíblia que se chama Bíblia Bible Journal. Ela já tem esse nome aqui mesmo nela. Ela é da Thomas Nelson Brasil, em parceria com a Fale com Amor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? É baixo relevo. Ó, tem até um negocinho aqui. Aí tem o nome, mas isso daqui depois com o tempo vai sair, porque tá saindo aqui, ó. Isso daqui já não é baixo relevo, não. Nem essa. E nem isso daqui é baixo relevo. Só um pouquinho de nada. Mas aqui é super baixo relevo, é cravejado mesmo. E tudo isso daqui é baixo relevo, gente. Tudo isso daqui. Esse símbolo aqui do meio, esse nome aqui do meio também é baixo relevo, mas é muito sutil. Esse daqui, o dourado, já tá saindo. Mas tudo que for assim, a baixo relevo, assim, vai ficar, né? Vai ficar só o contraste do marrom com o baixo relevo que tá em preto, tá vendo? Essa daqui já é uma Bíblia, olha só. Essa daqui já é uma Bíblia assim, tipo assim, para durar meio que a vida toda. Essa daqui é uma Bíblia super chique, super elegante. Ela é um pouco pesada, ela é grande, mas nada que seja tão inviável de você carregar para os lugares. Ela vem com 2 fitilhos. Ela é uma Bíblia super elegante. Tem ela só em 2 opções de capa. Essa daqui, que é uma capa de, como se fosse o couro. Tá vendo? Ela é maleável. Ela é maleável. E tem uma de capa dura, que é toda vinho. Eu me encantei pela capa dura. Só que na hora de escolher, eu escolhi essa daqui. Aí inclusive a capa dura é desse tom de vinho, só que é um pouco mais fechado. Essa daqui já é lindíssima, não tem nada que falar negativo dela, ela só tem pontos positivos, olha só como é que ela é por dentro. Ela não vem com estudos adicionais e nem nada disso, porque o foco dela é você transformar ela sendo a sua Bíblia, sabe? Ela é a sua Bíblia pessoal de você com Deus. Aí ela tem uma apresentação da Bíblia, Bible Journal, a proposta de você utilizar ela, ó, ela traz até uma sugestão aqui. E tem o prefácio da NVI, ela usa o texto da NVI de 2011. Tem diferença e se em algum momento eu posso mostrar para vocês. Tem 3 versões da NVI, a do ano de 2000, a do ano de 2011 e a do ano de 2023, agora mais recente. Ó, Antigo Testamento, tá vendo como é que ela é bonita? E começa o texto bíblico, o livro de Gênesis. E ela também é coluna única. Só que ela, tá vendo? A letra dela não é tão grande, mas também não é pequenininha. Ela tem um espaço aqui, ó, no canto. Sempre vai ter em todas as páginas esse espaço. E ela tem um espaço aqui. Só que esse espaço aqui, ele é pequeno. Ele é menor do que dessa Bíblia aqui. Ele é pequeno. Aí, tipo, se você quiser botar um post-it, pequeno não vai caber. Vai cobrir parte do texto. Ou você corta um pedacinho do post-it. Ela é bem assim, aqui ela é grandona, né? Só que ela é mais estreita aqui, ó, tá vendo? É mais estreita. E o texto, ó, ocupa um espação, tem esse cantinho aqui. Aí como é que eu utilizo ela? Quando eu quero fazer alguma referência cruzada, eu faço o quê? Quando eu quero fazer alguma referência cruzada, eu coloco, é porque eu tô tentando achar uma página que eu já fiz isso. Eu coloco nessa lateralzinha, deixa eu botar lá pra gente, acho que lá eu já fiz. Eu coloco no cantinho que ela me dá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu coloco nesse cantinho que ela me dá, ó. Eu coloco aqui alguma referência cruzada, porque ela não traz referência, né? Ela não... Aí eu coloco aqui. E o que eu coloco desse lado? Eu faço oração. Eu transformei essa Bíblia aqui na Bíblia de oração. E eu coloco assim, a minha oração pessoal com Deus. Não é oração que eu possa ler em público e tal. Eu posso até citar algumas, mas no geral são orações muito pessoais. Aí eu leio o texto e eu escrevo uma oração, aquilo que Deus falou no meu coração, uma coisa assim entre eu e Deus. E eu faço isso em toda essa Bíblia. Eu não tá toda cheia de oração ainda, mas já tem bastante oração. Aí essa Bíblia aqui eu já uso desse jeito. Eu já coloco oração, tem até algumas anotações que eu fiz referentes a alguma observação que eu percebi, mas em sua maioria é oração. Aqui no livro de Salmos, ó, eu coloquei um papel, tá vendo? Eu colei. Aí aqui já é uma oração, tá vendo? Aí vamos ver como é que ficou do outro lado. Ó, do outro lado não mostra, tá vendo? Não mostra. Aí isso aqui é bem interessante, essa página aqui ela é muito boa. Ela é melhor, a página dessa Bíblia aqui, ó,
é melhor do que essa daqui. Essa daqui é a melhor página. Eu achei a melhor página que tem. Ó, e ela tem espaço, ó. Ela tem espaço, tipo assim, quando é nos Salmos, por exemplo, você ganha espaço. Só que aí eu não anotei nada de caneta nela, porque eu não quis prejudicar essa Bíblia, porque essa Bíblia aqui eu quero que ela dure, sabe? Vamos dizer, para sempre, porque eu coloco aqui as minhas anotações, as minhas orações, ó. Uma coisa entre eu e Deus. Eu até fiz um desenho aqui, ó, mas foi uma coisa bem simples. Vamos ver se aparece. Ó. Tá vendo? É bem interessante. Ela faz a sombra do marca-texto, mas não chega a prejudicar a página da Bíblia nem a leitura. Ó, tá vendo aqui? Eu escrevi do outro lado, aqui praticamente não aparece nada. Então, essa Bíblia aqui, na questão de quesito de página, ela é a melhor que eu tenho, na questão de página. De qualidade da página. Ó, aqui eu até marquei com caneta vermelha, é uma caneta que eu tenho, que ela é própria para a Bíblia e ela não expande. Ó, tá vendo? Aqui eu fiz algumas marcações e eu escrevi, e do outro lado só fica a sombra da linha, mas o que eu escrevi não aparece nada. Aí eu uso ela assim. Só teve um estudo que eu fiz nela, mas é um estudo assim que, pra mim, esse estudo fala muito ao meu coração. Meio que ele é um pouco pessoal pra mim, esse estudo. Aí eu escrevi aqui, mas tudo que eu escrevi eu meio que trouxe mais pro lado pessoal. Eu não falei como se eu tivesse... Eu não escrevi como se eu estivesse falando com alguém. Eu escrevi mais como se eu estivesse falando comigo mesma. Aí é o estudo do filho pródigo, o filho perdido. Ó, aí eu fiz esse estudo aqui. Mas eu fiz assim, né, um estudo resumido só pra... toda vez que eu ler, aí eu dar uma olhada aqui, e eu fiz também em Jonas. Eu tinha esquecido, eu fiz no livro de Jonas também. Aí eu fiz aqui, mas o restante tudo é tudo oração. Eu coloco oração. Aí quando eu faço uma oração, eu faço um símbolozinho. Aqui eu botei uma cruz. Inclusive eu estava fazendo alguns devocionais que eu acompanho no meu celular, no aplicativo do meu celular. Aí quando eu fazia um devocional referente a algum tema, eu às vezes eu fazia o desenho de uma cruz. O outro eu fazia de um ramo de folha, de árvore. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tem um aqui, bem aqui. Ó, um ramozinho. Tá vendo? Aí meio que eu sabia qual devocional era referente àquela oração. Tipo assim, me remetia ao devocional que eu tinha feito. E é isso, basicamente ela é assim. E ela tem algumas páginas extras que eu escrevi aqui no que eu acredito, como eu enxergo a Bíblia. Tipo assim, sabe? Questões teológicas, eu escrevi aqui algumas coisas. Isso aqui eu escrevi de caneta mesmo, porque eu não tem texto atrás. Aqui tem escrito, tá, gente? Pra vocês não acharem que é sombra, isso aqui é escrito. Ó, aí, olha só como é que fica, tá vendo? Marca, se eu escrever de caneta, fica uma sombra. Mas não chega a prejudicar. Aí eu escrevi aqui também. Chegaram a sobrar 2 páginas. Sobrou, eles me deram 4 páginas. E essa página aqui, que é a última, eu fiz teste. Eu sempre faço isso. Todas as bíblias que eu tenho, eu separo a última página pra fazer teste. E eu sei, né? O que eu posso usar e o que eu não posso usar nessa Bíblia. Aí essa Bíblia aqui eu continuo utilizando ela, mas eu coloco as minhas orações, eu coloco assim, sabe, às vezes eu tô lendo em outra Bíblia, aí aquilo me remete assim, eu orar por aquela passagem, orar baseado naquele tema ali. E eu meio que sou muito mais expressiva quando eu escrevo do que quando eu falo. Aí eu pego essa Bíblia, acho a passagem e oro, e escrevo minha oração na passagem referente ao texto que eu li, mesmo que eu li em outra Bíblia. Aí eu coloco a oração aqui. Aí essa daqui eu continuo utilizando ela, eu sempre utilizo ela. Toda vez que eu pego essa Bíblia, eu fico até abraçando ela um pouquinho. Ela é minha xodozinha, ela. Aí depois disso, depois disso não, né? Essa Bíblia eu utilizei para isso. Mas quando eu adquiri essa Bíblia aqui, eu já estava entendendo algumas coisas. Que essa Bíblia aqui, por exemplo, eu comecei com o objetivo de fazer os estudos. E eu fazia os estudos, inclusive eu filmava os estudos para vocês e tal, aí no canal. E eu vi que eu tava começando assim,
a fazer os estudos só para cumprir uma meta. Tipo assim, eu tenho que fazer esse estudo aqui porque eu preciso mostrar que eu concluí todo, vamos dizer, o livro de Ruth. E eu escrevia. Aí às vezes não vinha mais coisa para eu escrever e eu ficava procurando o que eu podia escrever, qual informação que eu podia adicionar para eu preencher toda a página, sabe? O meu objetivo era preencher todos os cantinhos. Que no começo eu não percebi isso, mas meio que eu comecei a fazer para ficar uma coisa visualmente agradável para quem estava vendo, sabe? Eu escrevi em todos os cantinhos, em todos os lugares. E esses estudos foram até importantes para mim, mas eu percebi que muitas das coisas que eu escrevi meio que não entrou no meu coração, porque depois de um tempo eu li, eu fiquei assim, gente, eu escrevi isso, meio que você sabe, tipo, não tinha necessidade de eu ter escrito tanta coisa, nem tudo que tá aqui eu absorvi de fato. Aí eu comecei isso começou a me travar. Eu fiquei assim, eu não conseguia mais pegar essa Bíblia para fazer estudo nela. Eu meio que fiquei assim, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu levei o estudo da Bíblia, que era uma coisa para eu aprender, levei para esse lado? E eu fiz isso, inclusive no livro de Romanos eu fiz muito isso, em muitos livros eu fiz isso. Aí isso começou a me frustrar, aí eu me frustrar comigo mesma. Aí eu fiquei assim, poxa, isso não foi legal que eu fiz. Aí eu não conseguia mais pegar essa Bíblia, eu enchi ela todinha, inclusive ela tinha um monte de página adicional, mas tudo com esse intuito, entendeu? Com esse intuito. E eu fiquei assim, caramba, não era para eu ter feito desse jeito, sabe? Não era essa a intenção, mas eu levei para esse caminho e e eu peguei e parei de usar ela. Ó, tá vendo? Aí eu meio que fiquei assim, ó, um monte de coisa e eu ficava assim, vendo o vídeo para eu saber o que eu podia adicionar nos meus estudos, tipo assim, peguei essa ideia, aí eu escrevia sem ter realmente recebido aquele entendimento através do Espírito Santo e que o texto estava me trazendo, sabe? Aí eu fiquei assim muito frustrada comigo mesma e parei de usar essa Bíblia, para fazer estudo. Ó, aí tem até algumas coisas que eu olho ainda e eu vejo assim, eu dou uma olhada, mas sabe, no geral não foi algo legal. Inclusive eu nem fiz estudos nela totalmente, eu não usei ela ao todo, mas sempre com essa questão, entendeu? Eu fiz o livro de Esther todinho, de Ruth todinho, outros livros. Ó, por exemplo, aqui no livro de Gênesis, logo de cara, eu percebi depois que eu fiz essa página aqui só para cumprir meta mesmo, não foi porque eu estava absorvendo a mensagem. Depois de um tempo, eu li o Gênesis de novo, isso já quando eu estava com outra Bíblia, e eu vi assim que eu estava aprendendo coisas. Aí eu queria anotar aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava recebendo de Deus e não tinha espaço para fazer anotação. Nem nessa Bíblia e nem nessa, mas nessa daqui é porque eu já tinha colocado uma oração. Eu já tinha feito uma oração, essa daqui é voltada para oração. Aí eu peguei e escrevi aqui em cima dela um pouquinho, inclusive quando eu mostrei ela, não sei se vocês perceberam, eu escrevi um pouquinho aqui, ó, porque não tinha espaço na outra Bíblia. E essa daqui, no começo de cada livro, vem um espaço adicional. Eu escrevi aqui para eu não perder aquele pensamento que estava vindo na minha cabeça. Aí eu fiquei assim muito frustrada comigo mesma e eu vi assim que eu utilizei do jeito errado e eu dei uma parada de fazer estudo. Aí quando eu queria muito, eu fazia uma oração e anotava a oração. Eu parei de fazer estudo. Eu fiquei um tempo sem fazer estudo. Aí eu até deletei os vídeos do canal. Aí eu fiquei assim frustradíssima comigo mesma. Eu fiquei assim, poxa, o que de vale eu estudar, eu fazer essas anotações e eu não conseguir absorver o que realmente o texto está me ensinando, o que realmente Deus está me ensinando. E será que eu estou realmente de fato vivendo tudo isso aqui que eu estou falando, tudo isso aqui que eu estou anotando na Bíblia? Aí eu fiquei um tempo assim refletindo sobre tudo isso. E depois de um tempo, aí eu resolvi comprar uma Bíblia que se chama assim A Mensagem. Ela é uma Bíblia parafraseada. E eu procurei, né, para comprar, só que aquelas que tem o texto de forma normal, elas são muito caras. Aí eu achei essa opção aqui, que essa daqui, ela você lê o texto por dia, né, 365 dias.
E ela tem o texto da mensagem e ela veio com alguns espaços para fazer anotação, mas ela não é uma Bíblia de anotação, propriamente dito. Aí eu lia nela e fazia a anotação do dia. E eu anotava só aquilo que eu tinha absorvido daquele dia. E o dia era tipo 7, 8 capítulos, contando com o Antigo Testamento, com o Novo e com Salmos. Aí eu fiquei assim, poxa, legal, eu gostei dessa pegada. E eu voltei a fazer anotações sem perceber, eu fui voltando a fazer anotações. Aí, só que ela não é uma Bíblia tradicional, uma versão, considerada uma versão, ela era uma paráfrase. Aí eu resolvi adquirir uma Bíblia com texto, versão mesmo, para eu voltar a fazer estudos e anotações na Bíblia, mas do jeito certo, sabe? Pensando, vou fazer do jeito certo, não vou mais fazer do jeito errado. Aí, essa Bíblia aqui, eu faço o que com ela? Eu consulto, aí às vezes eu anoto alguma coisa nela, porque ela tem uma página fina, mas ela é boazinha de anotar também. Ela tem a letra grande, mas eu consulto ela mais por causa da versão, porque às vezes eu quero expressar em palavras o que eu li do texto. Aí eu leio nessa versão e fico, nossa, parece que ele entrou na minha mente e disse aquilo que eu estava pensando. Nem sempre acontece isso, mas em sua maioria acontece. Então, eu gosto de ler nela, mas eu leio ela por último, tipo assim, é só para tirar uma dúvida ou para ver uma forma diferente de falar o mesmo texto, sabe? Para ampliar o meu campo de entendimento. Mas eu leio ela por último, eu deixo ela pro final. Aí tem até algumas coisas que eu marco aqui quando eu vejo que é uma coisa muito interessante. Eu deixo marcadinho aqui, ó. Aí eu marco, eu escrevo algumas coisinhas nela, mas ela não tem muito espaço, mas é o suficiente, porque como ela é só para fazer observações, então é o suficiente. Ela tem boa qualidade, ela é de capa dura. Ó, ela é uma Bíblia muito boa, é uma paráfrase, né? Mas é bem interessante. É bem interessante você ler o texto numa paráfrase de vez em quando, ou depois que você já leu toda a Bíblia, é interessante. Parece que amplia sua visão, fica bem legal. Aí eu peguei essa daqui, eu utilizo só para fazer consultas, como eu falei. Igual eu faço com o texto da NVT. O texto da NVT não é uma paráfrase, mas eu utilizo ela mais para fazer consultas mesmo, essas duas aqui. Aí eu peguei e comprei, vocês já sabem aí, vocês vêm direto no canal, essa Bíblia aqui. Ela tem o texto NAA, ela é também para fazer anotação, só que ela não tem tantos espaços assim para fazer anotação. E agora a última é essa daqui, ó. Essa daqui, ela é a sua Bíblia de novo. Ela tem o texto NVI do ano de 2000, eu consegui comprar ela no ano de 2000. E ela tem espaço para anotação, ela é da Thomas Nelson Brasil. Ela veio com esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo? Eu achei isso aqui muito bonitinho, só não sei o que significa. Ó, tá vendo? Ela é a primeira versão da Bíblia, da sua Bíblia. Ela é a primeira versão. Inclusive, eu comprei ela, já tava até meio amassadinha, ó, tá vendo? Ela tava lá na loja, isso daqui eu comprei em uma loja física. Ela já tava na loja há um tempo, porque ninguém tava comprando, por quê? Porque ela tem uma capa um pouco masculina. E as meninas sempre procuravam capas mais voltadas pro visual estético feminino. Aí eu achei ela, eu falei, não, é essa aí que eu quero mesmo. Ela veio mais surradinha, mas ela tava sem utilizar. Eu acho que ela tava meio que no mostruário para as pessoas olharem ela, né? Deve ser isso. Mas eu comprei ela, principalmente por causa do texto e por causa da folha também, que a folha dela, a qualidade da folha dela é muito boa. E ela usa o texto NVI do ano de 2000. Isso daí me agradou bastante. Que eu prefiro a NVI do ano de 2000, tem diferença. Aí, todas as bíblias que eu estou utilizando agora da NVI, quase todas têm o texto do ano de 2000. Eu tenho uma bíblia que é de ordem cronológica, tem o texto do ano de 2000. Essa daqui agora. Eu tenho uma outra que é também voltada para estudo. E só essa daqui que é do ano de 2011 que eu ainda continuo usando, mas é porque eu boto as orações nela. Aí essa daqui, ó, eu só vou mostrar para vocês. Ela tem o mesmo tamanho de letra dessa daqui, que lembra que eu falei com vocês? Dessa daqui, que eu lembro que eu falei com vocês por causa da questão da letra. Ó, vou mostrar para vocês aí. Ó, é o mesmo tamanho de letra, só que parece que é menor. Por quê?
porque o capítulo 2 já está aqui na página. Só que ela não tem esses espaçamentos que a outra tem, tá vendo? Entre os parágrafos ela não tem nenhum espaçamento. Aí ficou tudo mais encurtadinho. Ela é a leitura perfeita, tem o símbolo aqui, a leitura perfeita, mas ela não tem esses espaçamentos que veio na versão de 2011. Ó, veio na versão de 2011 esses espaçamentos. Isso daqui é uma coisa interessante, fica mais fácil visualmente na hora que você está lendo. Só que se eles tivessem mantido o texto de 2000, eu ia preferir o formato assim. Mas a questão pelo texto que veio, então compensa utilizar desse jeito aqui. E a letra é do mesmo tamanho, eu medi, é do mesmo tamanho, a leitura é perfeita, do mesmo jeito. E essa daqui, ó, tem um pontilhado no meio, ó, tá vendo? Tem um traçadinho no meio, um pontilhado. A outra já não tem. A outra não tem esse pontilhado aqui. E esse espaço aqui é igual, é a mesma coisa. Aí deixa eu mostrar lá no livro de Salmos para vocês perceberem a diferença nos livros poéticos. Olha, tá vendo como é que é o texto? Ele tem diferença visualmente, dá para perceber. Deixa eu pegar outra aqui, eu vou abrir na mesma página. Salmos. Deixa eu achar o mesmo salmo para vocês perceberem do que eu tô falando. Ó, Salmo 119. Olha como é que é diferente. Tá vendo? Deixa eu tentar botar uma do lado da outra para ver se dá certo. Ó, essa daqui, agora essa. Tem diferença na fórmula do... Tá vendo? Fica diferente. Assim pode ser que fique mais bonito visualmente, mas depende da opinião da pessoa. Tem gente que prefere assim. Tá vendo como é que essa folha aqui ela é mais amarelada? Ó, essa daqui veio menos um pouco. Essa daqui é mais amarelada, ó, essa folha aqui, ó. E ela tem um pouco mais de qualidade, tá, gente? Parece que não, mas tem. Eu pude perceber isso. Mas é isso. A diferença das duas, basicamente, é esse. E a letra, né? A letra no sentido... E a versão, que a N veio do ano de 2000. E olha só, ela vem com... Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ah, aqui, ó. Ela vem com o sumário. Ela traz a opção do sumário em ordem alfabética. A outra já não tem, tá vendo? Aí tem isso também, né? Mas é só um detalhe, mas tem gente que dá valor a isso, né? E olha só, agora eu já tô fazendo do jeito que eu tinha planejado. Tá vendo aqui? Eu fiz uma anotação referente a um assunto que tem aqui, mas eu só fiz uma anotação breve. Pronto, é desse jeito. Eu não tô com o objetivo de cumprir uma meta. Eu tô com o objetivo de aprender. E todas as questões que eu tenho dúvida, ou coisas que me chamam a atenção, e coisas que eu acho que Deus está falando comigo de alguma forma, e que eu preciso aprender, eu anoto aqui. Mas é, sabe, anotações breves. E coisas também, assim, que meio que geram uma certa curiosidade. Ó, aqui eu anotei. Tá vendo? Não dá nem pra ver, né? Ó, anotei, mas é bem pouca coisa. E eu anotei de lapiseira, sabe? E não aparece nada do outro lado. Essa página aqui ela é bem boa. Mas eu não tô com o objetivo aqui de mostrar pra alguém que eu tô fazendo alguma coisa. Aqui eu fiz uma anotação bem pequenininha. Pronto. Eu não tô com o objetivo de cumprir uma meta. Aí essa Bíblia aqui, eu tô lendo tô começando desde dos evangelhos. Tô lendo os evangelhos nela. As observações que eu fiz aqui é porque a outra Bíblia eu tô lendo o livro de Gênesis. Então, eu tinha observado, eu anotei nessa daqui logo para eu não perder a observação que eu tinha feito. Aí eu fiz aqui, ó, essa anotação aqui é um post-it isso aqui. Essa anotação aqui é sobre um assunto, esse daqui já é outra coisa, por isso que eu coloquei assim para eu entender. Mas sobrou espaço, ó, eu não, tipo assim, eu não marquei no meio, ó, eu não escrevi nos meios, geralmente eu faço isso, fazia isso, né? Eu não fiz nessa daqui. Aí aqui eu também botei outro post-it amarelo, meio laranja. Aqui eu já tinha feito uma anotaçãozinha. Aqui eu fiz só uma observação, porque o assunto já estava aqui na notinha da NVI, então eu só fiz uma observação.
Então eu tô assim, fazendo o mínimo possível. Aqui eu escrevi no cantinho, só uma linhazinha, não dá nem pra vocês verem. Eu tô fazendo desse jeito, ó. Aqui eu fiz, ó, tá vendo o post-it, eu botei. Tá vendo? Que é referente a essa cor aqui que eu pintei. E eu escrevi um negócio de lapiseira aqui. Aí eu tô fazendo desse jeito. Eu não tô com o objetivo aqui de encher toda a página. E tem lugar que eu leio e eu não escrevo nada. Aí eu fico assim, eu não vou escrever nada. Por quê? Sei lá, não senti vontade de escrever alguma coisa. Não há necessidade de acrescentar algo que tá tudo no texto. Eu não escrevo. Aí quando eu leio alguma parte, ó, ficaram páginas, partes sobrando, tá vendo? Eu não escrevi nada. Por que eu não escrevi? Por que eu não aprendi? Foi porque eu não aprendi? Não. Porque eu não quis escrever. Não tem nenhum assunto ali daquele texto que eu li que se faça necessário escrever alguma coisa. Eu não escrevi porque não precisou. Aí eu tô me sentindo tão bem com isso. Eu fiquei assim, gente, sempre foi pra ser desse jeito. E eu tô focada no que eu tenho que aprender, sabe? Tipo assim, o que eu posso aprender? Igual aqui, ó. Eu peguei, tava lendo esse texto, aí eu li um versículo e aquele versículo me chamou muita atenção. Nossa, esse versículo aqui não pode passar batido. Toda vez que eu passar aqui nessa página, eu tenho que prestar atenção nele. Eu pintei, só que eu não escrevi nenhuma nota, porque não tem necessidade. Esse versículo aqui já tá tão autoexplicativo que só eu ler ele já vai ser o suficiente. Aí eu só pintei e pronto. Aí, se precisar, eu faço alguma anotação, mas não foi necessário. Eu já fiz algumas outras vezes isso aqui. Aí eu tô usando essa Bíblia desse jeito, sabe? Aí isso tem me feito muito bem. Eu não tô achando aqui agora, mas não importa. Tem me feito muito bem fazer desse jeito. Aí o que eu tô mostrando pra vocês? Estudar a Bíblia do jeito certo. E essa Bíblia aqui, ela tá direcionada para ser a minha Bíblia de estudo. Ela é a minha Bíblia de estudo. E, tipo assim, dúvidas que eu tenho ou observações que eu faço relacionadas ao assunto estudo mesmo. Eu tô colocando nessa Bíblia aqui. Eu podia ter comprado outra igualzinha a essa, ó. Tá vendo? Por causa da capa e tudo mais, que ela é bem bonita, né? Realmente, essa daqui, ó, ela é dourada, essa daqui ela é nesse tom de laranja que eu gostei muito. Sinceramente, eu gostei mais desse tom de laranja aqui. Mas eu tive a oportunidade de comprar essa daqui na versão do ano de 2000, aí eu comprei. Aí eu preferi optar por essa daqui, porque as que vendem na internet, geralmente está vindo com essa versão, já do ano de 2011. Aí eu preferi comprar essa daqui, que eu não estava achando ela mais para vender na internet. Aí eu consegui adquirir ela. E ela tem uma capa meia dura. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu não sabia disso quando eu peguei ela que eu vi, ó. Tá vendo? Ela não abre tanto. Mas ela tem abertura aqui. Ela tem essa abertura. Mas ela não abre tanto. Ela é mais firminha. Aí tipo assim, eu tô aqui, ó. Eu consigo anotar. Ela me dá mais firmeza. Tá vendo? Ela não é tão molenga. Ela é mais firme. Tá vendo? Isso é um facilitador, que eu levar ela para a igreja, eu posso anotar e isso vai me auxiliar muito mais. Essa daqui já tinha essa parte negativa que eu sempre observei isso. Ela é muito molenguinha, ó. Eu vou escrever, ó, ela começa afundando, tá vendo como é que ela tipo como se fosse para usar só em casa ou com ela apoiada em algum lugar. Isso daí já era um ponto negativo que tinha nessa. E essa daqui eu não sabia. Eu vi isso, por exemplo, apesar da capa dela também é machucadinha, tem essa super vantagem. Que ela não chega a ser capa dura, porque, né, ela não é capa dura, mas ela é uma capa bem, como se ela fosse uma capa semi-flexível. Ela não é flexível, ela é semi-flexível. E depois eu posso cobrir essa capa, né? Tipo assim, colocar uma capa por cima, depois eu vou tentar adquirir. Mas eu achei ela bonita. Eu gostei muito desse símbolo aqui, eu achei isso muito legal. Enfim, eu tô usando ela pra fazer estudo e do jeito certo. Aí essa daqui eu não utilizo mais ela. Ela tá aqui no cantinho. Quando eu preciso eu olho alguma coisinha que eu já fiz, mas eu não tô utilizando mais ela. Aí essas duas que eu tô utilizando. Essa daqui pra anotar as minhas orações, que eu continuo usando ela. E essa daqui pra fazer estudo, mas desse jeito. Sem intenção de alcançar nenhum objetivo, sei lá, de mostrar pra alguém os estudos que eu fiz. Eu
Eu não tô, tipo assim, com a intenção de ganhar algum reconhecimento pelo estudo que eu fiz. Eu quero é aprender. Eu reconheço que eu preciso aprender e às vezes eu preciso escrever alguma dúvida que eu tenho ou fazer alguma breve nota sobre o entendimento que eu tive. E essa Bíblia aqui vai me auxiliar nisso, mas é só, eu não tô fazendo para finalizar o livro, sabe? E pronto, não é desse jeito. E essa Bíblia que eu também estou utilizando, essa daqui, que eu já tinha mostrado para vocês, eu deixei ela por último por quê? Porque essa daqui eu estou fazendo devocional. Essa daqui ela é voltada para o meu devocional. Ela é a Bíblia do Secreto. E ela tem devocionais, mas eu estou fazendo assim, os meus devocionais pessoais. Essa daqui eu tô, vamos dizer, tô enchendo ela de coisinhas. Ó, e ela tá ficando bem a minha cara mesmo. Ela tem uma contracapa muito bonita. Aí eu coloquei uma aba aqui que eu já mostrei pra vocês. Tem um vídeo mostrando isso. Ó, e depois que eu fiz essa aba, eu já adicionei mais 2 páginas aqui, ó, depois do vídeo que eu fiz. Isso daqui são dicas de como você fazer um estudo direcionado da palavra de Deus, um estudo. Você lê o texto de forma direcionada. Ó, aqui eu coloquei um texto bíblico. Aqui eu coloquei versículos, tá vendo? Da Bíblia. Mas o texto, a Bíblia em si eu faço estudo, eu faço os devocionais. Aí eu leio o texto e escrevo tudo que seja devocional. Eu não escrevo estudo aqui, ó. Eu coloquei uma páginazinha adicional aqui, mas é bem pequenininha e ela é bem fininha. Essa daqui já é voltada para o devocional, como se fosse uma oração, mas não é bem oração, é um devocional. Essa daqui já é focada em devocionais e ela tem o texto NAA, como eu já falei, né? E apesar dela estar cheia de coisinhas assim, dá para eu levar ela para a igreja, porque o texto bíblico não está sendo prejudicado pelos devocionais que eu estou fazendo e os post-its não estão me atrapalhando, ó, fica colorido, mas não atrapalha de ler o texto. Então, eu estou usando essa Bíblia aqui de forma inteligente para não prejudicar o texto. Aí eu estou utilizando, ó, esse daqui é uma parte de devocional, ó, eu coloquei assim. Mas, ó, o texto bíblico não é prejudicado, tá vendo? Aí eu faço assim e eu não tô com a intenção de sair anotando várias coisas e tipo assim, sabe? Só pra cumprir meta. Eu tô realmente fazendo devocional. E é uma coisa muito pessoal. Você vê que eu nem tô lendo esses devocionais com vocês, eu não quero lê-los. Eu quero, se eu for ler alguma coisa, eu vou ler o texto bíblico. Que o texto aqui que é o importante. Ó, o devocional é mais do o que eu aprendi, o que eu absorvi. Talvez eu compartilhar isso com alguém, talvez vá ajudar as outras pessoas. Mas a minha intenção aqui não é de compartilhar as minhas palavras pessoais, e sim o que Deus quer nos ensinar, sabe? Inclusive eu falei sobre um assunto aí com vocês esses dias, sobre o livro de Tito, e eu fazendo o vídeo, eu comecei falando sobre isso e foi muito legal que eu compartilhei com vocês algumas coisas, alguns entendimentos meus do texto, mas era tudo que já estava no texto, sabe? Eu não trouxe nada que não estivesse no texto. Então, foi a palavra de Deus, sabe? E isso que é legal, é positivo. E é isso, gente. Ó, aí essa daqui eu já faço devocional, essa daqui já é pra devocional. E aqui no finalzinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz. Eu coloquei nas últimas páginas, ó, que ela me trouxe páginas adicionais. Aí eu coloquei tudo com post-it. Aí essa Bíblia aqui tá ficando bem colorida. Ó, tudo com post-it. Ela tá ficando colorida, mas com essa pegada de devocional. Ó, tá vendo? Aí eu escrevo bastante nela, mas tudo voltado pro devocional. Já onde tem texto bíblico, eu já não faço nenhum estudo. Ó, o livro de Tiago tem bastante coisa, porque o livro de Tiago fala muito comigo, fala muito ao meu coração, mas tudo nessa pegada de devocional mesmo, não tem nada. Essa daqui eu vou escrever ainda, essas 2 páginas aqui ainda vão ser escritas. Não é nada com intenção de fazer um estudo ou de, eu vou preencher essa Bíblia para mostrar pro pessoal como é que tá ficando bonito. Não, eu tô preenchendo porque, sabe, uma coisa muito pessoal. Eu senti vontade de fazer e eu fiz.
e Deus está falando comigo naquele momento e eu tô vendo como eu preciso aprender, como eu preciso viver tudo isso aqui. Isso daqui tá sendo uma coisa muito pessoal mesmo, tá se tornando como se fosse assim a minha Bíblia do coração, minha Bíblia pessoal é essa daqui. E olha só que eu botei na lateralzinha aqui, ó, que faz referência a essa abazinha que eu botei, que ela é laranja também. Aí é isso, essa minha Bíblia aqui ela é uma Bíblia de devocional, essa Bíblia aqui é minha Bíblia de estudo, e essa minha Bíblia aqui é minha Bíblia de oração. Essa Bíblia aqui que eu escrevo as minhas orações, apesar de parecer de devocional de oração parecido, é diferente. Essa daqui é oração, uma coisa assim, muito íntima, oração, desabafo. Essa daqui é tipo assim, eu tô absorvendo aquilo ali e como eu posso praticar isso na minha vida, no meu dia a dia, sabe? Tipo como se fosse uma aplicação pessoal do estudo que eu tive da Bíblia. Aplicação pessoal. E essa daqui é o estudo, focada no estudo, focada no que eu posso até transmitir para as outras pessoas, sabe? É um estudo mesmo. Tipo, se eu tiver num culto público, o que tiver escrito aqui no estudo, eu posso repassar para as outras pessoas. É um estudo. Essa daqui já é uma pegada bem mais pessoal, então às vezes não é tão interessante eu reproduzir, pelo menos não tudo. E essa daqui também não, né? Porque a missão é oração, focada em oração. Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês um pouco das minhas bíblias de anotação e o porquê que eu deixei de usar algumas e um pouquinho delas por dentro, né? Aí é isso. Eu sei que eu falei muito, eu falo demais. Mas eu tendo mais novidades eu falo com vocês. Eu tô devendo um vídeo aí que é sobre a Bíblia do Expositor, eu mostrar ela por dentro, mostrar ela, sabe, direitinho pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo, vou colocar aí no canal, porque ela é uma Bíblia tão rica em detalhes, porque eu tenho que parar com o tempo pra fazer esse vídeo. E eu tenho que focar nas coisas que são importantes de serem faladas sobre ela. Pontos positivos e pontos não tão positivos assim, mas tem que ser, sabe, tem que ser sincero esse vídeo. E eu gostaria de fazer ele pra vocês, eu vou fazer. Aí o próximo vídeo que eu for colocar no canal, eu vou tentar que seja ele, pra não ficar muito longe assim do tempo que a inscrita no canal pediu pra eu fazer esse vídeo. E eu vou tentar fazer ele em breve, colocar ele no canal. Fica com Deus, até a próxima. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso, alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham pra falar, pode colocar nos comentários. Que eu, assim que puder, eu vou estar respondendo vocês. Fique com Deus e até a próxima.